Todos, sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo, mais uma vez, na nossa live livre. Todos os domingos, às 20 horas, a gente se encontra aqui com todo o carinho e sempre com a possibilidade da gente aprender um pouco mais. E na noite de hoje vai ser um tema maravilhoso. E o palestrante, o convidado, né, vamos dizer assim, já que não é uma palestra, é um bate-papo, o nosso convidado é o nosso querido amigo de longa data, irmão querido, ele que faz parte do Joana d'Arc, lá de Gravatar, também é psicólogo, e o tema que ele vai abordar hoje é um tema que nos toca a todos, que é sobre os medos. Como lidar com os medos? Eu queria passar a palavra para o nosso querido irmão João Neto, para que ele possa dar o boa noite e, logo em seguida, aproveitar e já responder a primeira pergunta. João Neto, o que é o medo? Boa noite, Leandro. Boa noite, meus amigos que estão aqui conosco nessa live. É um prazer, sempre é um prazer para mim estar com vocês, do Chico Xavier, mesmo que dessa forma remota, né, a gente tem essa possibilidade de conexão e é uma alegria sempre que a gente se encontra. E respondendo a sua primeira pergunta, o que é o medo? O medo é um afeto, é um sentimento natural que a gente tem. É um sentimento básico. Todo ser humano, todo ser vivo, na verdade, um animal, ele nasce equipado com esse recurso, que é o medo. E que é um sentimento de autoproteção, de autopreservação. É um sinalizador que a gente tem diante de um perigo real, de um perigo imediato ou de um perigo iminente. Então a gente vai se vendo diante de uma situação arriscada que pode afetar, que pode comprometer a nossa vida, a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa integridade. E esse sinalizador nos adverte que a gente deve se acautelar, que a gente deve se precaver para se manter íntegro, para se manter são. Esse é o sentimento do medo. Aí já estamos começando a aprender. Antes da gente passar adiante, eu queria registrar já algumas pessoas que estão nos acompanhando e dando o boa noite. O Pierre Pessoa está sempre acompanhando a gente. Carla Melo, boa noite, paz e bem. Lúcia Monteiro, Patrícia. Ô, Patrícia, de volta com a gente, né? Beijo no seu coração, querida. É muito bom estar aqui contigo mais uma vez. É bom estar com todo mundo que a gente sempre vê as pessoas retornando para acompanhar. Eu estou falando de Patrícia, que normalmente ela vem e recentemente ela esteve aqui com a gente abordando um tema muito delicado e muito importante para a vida nossa, né? Beijo para ti, Patrícia. Para essa eu quero mandar um beijo todo especial, que é a Sandra Rosa, minha esposa. É a rosa que perfuma os meus dias. A Creonice Albuquerque. Boa noite, meu anjo. Aqui com a gente novo. Eu ouvindo Eu queria um retorno de vocês. O som tá bom? Aqui para mim ele tá dando um retorno. Não sei como. Bruna Esmeralda, Juarez, Thaís Melo. Eu peço a vocês que possam dar um retorno para a gente em relação ao áudio, se está saindo bem aí. Para ti tá ok, João Neto? Sim, eu estou escutando sons de uns cachorros que tem aqui na redondeza. Tá, então era Talvez isso. seja isso. Boa noite, Thaís Melo.
Sandra, boa noite. Patrícia, ó, o pessoal que eu falei que ela convida o pessoal. Pierre também está dizendo que estava ouvindo o retorno, mas eu acho que agora parou. Tá com Porque ruído eles de se fundo no acalmaram fundo. aqui. Que bom. Bom, então, vamos seguir em frente. A todos que estão chegando, que esse tema aqui é importante para todos nós, sejam bem-vindos. E como vocês sabem, é um bate-papo, é uma conversa. Por isso que chama live livre. Porque é de uma forma leve que a gente vai abordando mais sérios, mais importantes para a vida. Quem quiser fazer perguntas a respeito dessa temática do medo, pode fazer aí a pergunta que a gente coloca aqui no ar e João Neto vai responder a todas as perguntas. Né, João? Sim. Muito bem. Vamos começar falando sobre essa questão, né, do medo, que ele gera no ser humano três possibilidades, né? Que é a possibilidade de atacar, a possibilidade de fuga ou a possibilidade de ficar paralisado. Dentro dessas questões, o que a gente pode dizer? Qual é o pior dessas? Ou em que situação a gente vive cada uma dessas? Essas são três reações possíveis e são sempre respostas inconscientes. A gente não sabe, numa situação de medo, qual das três a gente vai ter como resposta. Às vezes a gente imagina que terá tal resposta e na circunstância atual tem uma diferente daquela que a gente imaginou. No máximo que a gente pode buscar fazer é se programar para ter uma resposta mais equilibrada, né? Mas como é algo irracional, o medo é irracional. E essas três respostas, elas também são irracionais. A razão ela pode intervir em algum momento, mas nessas respostas, não. Então, nenhuma das três em si mesma é ruim ou boa. Se, por exemplo, você vê um cão e a sua primeira reação é de parar, e essa sua parada é suficiente para ele se afastar de você, a resposta foi eficaz. Se salvou, né? Se salvou. Mas se você ficar parado e o cão vier se aproximando e você não conseguir sair, porque ficou congelado ali, essa resposta já não é mais eficiente, né? E assim com cada uma delas. É a circunstância quem vai ditar e vai dizer se ela é boa ou se não. Verdade. Uma observação que eu gostaria de fazer a respeito, Claro. Né, dessas três é em relação ao ataque. Uhum. Né, que muitas vezes, numa situação de medo, de estresse intenso, a gente pode liberar a nossa agressividade guardada, contida, reprimida ali. Porque como é o irracional que funciona e abre essa comporta, então pode ser que essa agressividade venha à tona. A gente vê muito isso acontecer naqueles fenômenos de massa. Já vimos até em algumas reportagens, por exemplo, quando tem uma catástrofe ou quando a polícia entra em greve, que as pessoas começam atacando lojas, fazendo saques, né? Então essa agressividade que está guardada aí vem à tona. A mesma coisa pode acontecer no impacto do medo. É como em bando, né? O bando, Isso. né? O efeito manada, né? Como as pessoas costumam dizer, né? Exatamente. Dentro dessa, vamos trazer para. Já tem perguntas ali, daqui a pouco eu passo para você. E aí, assim, como eu já disse, como já falei para as pessoas, a gente não tem um roteiro fixo. A única coisa, vamos dizer, fechada é o tema. Né? A gente vai falar Certo. sobre a questão dos medos. Mas a forma da gente
conduzir, isso vai de acordo com o que as pessoas possam trazer e na medida em que a gente for conversando. É realmente um bate-papo para que a gente, num formato diferente, né, que a gente vê muito formato de palestra, e que fica aquela coisa, sabe, aquele formato rígido demais, e que eu acho que dessa forma aqui a gente consegue interagir, e é como eu até costumo dizer, o importante é a nossa vivência. Como a gente não vive, né, rígidozinho e tal, a gente vive numa conversa de forma mais livre, por isso esse formato que a gente tenta trazer. Eu espero que a gente tenha escolhido o formato mais adequado, né, para fazer essas discussões. Mas eu queria trazer para os dias atuais sobre essa questão do medo ou do ataque. A gente vê muito as pessoas se atacando, principalmente na internet. Hoje em dia, as pessoas que pensam de forma diferente uns dos outros, muitas vezes a primeira atitude que as pessoas têm é de querer atacar. Aí eu pergunto, será que essas pessoas atacam? É pelo medo de serem talvez convencidos do, do contrário, do que o outro pensa? Seria por medo, você acha? Eu acredito, Leandro, assim, que dois fatores concorrem, né? A gente tem um medo muito grande do diferente, um medo do pensamento diferente, da perspectiva diferente, que talvez seja fruto de uma insegurança pessoal nossa. Será que aquele diferente não vai me desautorizar? Será que aquela opinião diferente não vai me desmentir, provar que eu estou enganado? Então, para a gente manter essa nossa identidade, muitas vezes a gente pode chegar a atacar o contrário, como se ele não existir, ou pelo menos se ele não se apresentar, eu fico aqui seguro. É uma ilusão, evidentemente. E a outra coisa assim, que é muito comum na rede social é porque a gente não está no face a face, a gente não está no cara a cara, como se diz. Existe uma cortina aí. E por trás dessa cortina, que é a rede social, as pessoas acabam se tornando mais ousadas e até mesmo atrevidas, desrespeitosas, né? Quando a gente deve lembrar que esse canal de comunicação ele acaba sendo uma extensão de nós mesmos, né? E a minha rede social é o meu retrato falado, fala por mim. Isso assim. Quero registrar aqui a presença do pessoal do Centro Espírita Apolo, de Bezerros, o Tiago Francisco, a Bianca Moura, acompanhando a gente, Rogério Dantas, Sandrovan Salles, Juarez Soares, Sávio Soares, embora o sobrenome seja o mesmo Soares, mas se for parente, não é tão próximo assim, mas certamente o parentesco de coração o é. Francisco de Assis Salvador, Assis lá de Bezerros do Apolo, beijo Assis, te adoro. Mandaste uma mensagem para mim, eu não tive nem tempo ainda de ver, querido. Rogério Dantas, Lúcia Matias, Alice Souza, Solange Menezes. E aí agora a primeira pergunta do pessoal que está assistindo. Daqui a pouco eu trago mais algumas. Você vai ver que tem umas perguntinhas bem fáceis, viu? De vez em quando aparecem perguntas. Veja, não sei se você consegue ler aí, não sei se fica muito pequeno para você. Patrícia Albuquerque. Porque eu estou no celular. Pronto. Patrícia Albuquerque. Assim como tudo tem dualidade, o medo também o tem? Como trabalhar esse sentimento para que ele não nos destrua? Tá vendo? Ótima pergunta. Você que tem as perguntas. Sim, verdade. É uma pergunta, né? Como a amiga diz, Patrícia, né? Isso. Aqui, nessa dimensão, na Terra, no plano físico, tudo é dual. Tudo tem dualidade. O medo é uma dessas ocorrências. O medo ele tem uma dualidade. O medo ele é em si um sistema de alerta.
uma sirene instintiva que a gente tem. Então, ele tem esse aspecto muito positivo. Então, a gente pode ir funcionando à vontade, tranquilo, despreocupado, que, numa situação de perigo, essa sirene se adianta antes de nós. Justamente porque a razão ela só veio depois no nosso processo evolutivo. O instinto ele vem antes. Então, o instinto percebe logo. Então, esse é o aspecto positivo do medo. Mas o que seria se uma sirene, um alarme que guarda uma casa, um alarme que guarda uma empresa, ela tivesse constantemente acionada? Tivesse ameaça ou não tivesse ameaça? Essa sirene, esse alarme, ele estaria com defeito. E, mais grave, ele chegaria a estressar as pessoas que estivessem ouvindo aquele defeito. Até o ponto de poder mesmo levar ao adoecimento. Então, esse medo excessivo, esse medo quando ele não cessa, ele aí agora tem um aspecto danoso. Ele tem um aspecto negativo e ele nos faz mal. Então, o que fazer diante do medo? Para que a gente não caia nesse aspecto negativo, de estar tendo medo desnecessariamente. É um trabalho. Não é uma resposta simples. Nem é uma resposta teórica simples e nem é uma resposta atitudinal simples. Lidar com o medo é um trabalho. A gente deve considerar o medo que sente, a gente deve respeitar o medo que sente. Se a gente não respeita esse medo, nós podemos entrar em situações de perigo, de banalizar a vida, de se pôr em risco. Então, o medo ele deve ser respeitado, deve ser considerado. Então, eu senti medo, eu devo parar para sentir aquele medo, para olhar para esse medo, ver o que é que eu estou entendendo como ameaçador para mim, e, a partir daí, utilizar os processos da racionalidade. Isso é, de fato, ameaçador para mim? Quanto de risco existe, na verdade? E uma vez que eu mapeei, aí eu agora parto para um plano de ação. O que é que eu posso fazer para evitar esses riscos possíveis? E aí entrar nas atitudes de prevenção. Fazer isso, a gente ainda vai precisar aceitar, que é uma das coisas mais difíceis para a maioria de nós, a gente vai precisar aceitar o desconhecido da situação e o desconhecido da vida. É como quando a gente planta uma semente, a gente faz tudo certinho, a gente prepara a terra, a gente planta a semente na época certa, a gente rega, mas a gente não tem certeza se aquela semente vai germinar. Aí onde a gente aciona uma outra faculdade nossa, que é a fé, a esperança e o aguardo. Tem outras perguntas aqui que são muito boas para a gente fazer Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. O efeito manada agressivo está mais relacionado com o medo ou com a subversão do espírito encarnado? É uma pergunta de Rogério Dantas. Sim. Eu acredito que está mais relacionado com a subversão do espírito encarnado, e acrescentaria ainda um outro aspecto, com a ignorância da nossa real identidade. No efeito manada, o que é muito comum acontecer? É a nossa identidade se diluir na coletividade. Quando a gente está num grupo, num bando, porque existe uma diferença entre grupo e bando. O grupo, é um conjunto organizado, um conjunto ordenado.
O bando... E todos pensam, né? O grupo, todos pensam, né? Isso, exatamente. Todos pensam, todos se respeitam, todos se responsabilizam, né? Uhum. No bando, não. No bando é como se a pessoa... É como não, a pessoa tem a sensação de que ela não será notada, de que ela não será percebida, porque ela está ali no meio de uma multidão. Mesmo quando o bando seja de apenas 4 pessoas. Uhum. Então, isso deriva do fato da gente não ter ainda uma consciência plena da nossa identidade, de o ser de um indivíduo não assumir a responsabilidade total pelas suas atitudes. E, evidentemente, como o companheiro diz, isso faz parte do processo evolutivo do espírito, né? Em que degrau aquele espírito se encontra. Isso. Deixa eu fazer uma colocação. Tem mais perguntas já aqui, tem várias perguntas que a gente vai responder a todas, viu, gente? Mas podem continuar colocando. Eu estava vendo um texto de Adeilson Sales, né, em que ele fala da questão que às vezes a gente violenta a nossa própria consciência para que os outros nos aceitem. Ou seja, às vezes a gente faz alguma coisa que muitas vezes a gente não concorda muito, mas às vezes é para que o outro, o próximo, nos aceite. Eu pergunto, existe realmente na prática muito essa questão do medo de não ser aceito, João Neto? Sim. Uma das necessidades que todos os seres humanos têm é de integração. A gente não foi construído evolutivamente para viver isolados. A gente é estruturado para viver em comunidade, para viver em grupo. E um dos requisitos naturais para a gente conviver num grupo é a aceitabilidade. Eu preciso ser aceito na comunidade onde eu estou integrado para continuar nessa comunidade, para permanecer nela. Para isso, cada comunidade tem seus códigos de condutas. E se esses códigos são quebrados de uma forma muito ostensiva ou muito frequente, uma resposta muito comum é que aquela pessoa seja segregada daquela sua comunidade. Então, muitas vezes a pessoa faz esse tipo de violência contra a sua própria natureza, sua própria índole, para se manter nessa comunidade. Medo do isolamento. Aí cabe uma reflexão. Se eu estou fazendo uma violência tão profunda para permanecer naquele grupo, não seria o momento de eu transitar daquele grupo para um outro grupo que tenha mais a ver, né, com a minha índole do momento? Isso acontece com muita frequência. A gente vê quando uma pessoa entra no movimento religioso, no movimento espírita, ou no movimento evangélico, ou no movimento católico. Ela não tinha uma diretriz religiosa, e aí, a partir de um determinado momento, ela começa a ter. Então, naturalmente, ela vai se tornando uma pessoa mais estranha dentro daqueles grupos que não têm esse tipo de perfil. Né? Se esse movimento de ligação com essa nova filosofia de vida é um movimento ainda muito incipiente, é um ensaio, a pessoa volta lá para a sua comunidade e deixa aquela escola filosófica de lado. E se aquele chamado ele é mais pulsante no coração da pessoa, a pessoa naturalmente vai se afastando daquele grupo e se integra no outro grupo. Eu penso, viu, Leandro, assim, que a coisa fundamental quando a gente vive uma experiência dessa natureza é a gente poder suportar esse trânsito.
E esses dias, né, de deserto, que a gente vai ficar desertado daquele grupo, porque a gente não vai ficar o tempo todo no isolamento. A gente vai naturalmente se associar a um outro grupo, um grupo novo. Me permita fazer uma colocação em que a resposta talvez seja muito pessoal. Você, palestrante, você com essa desenvoltura para falar, você como psicólogo, você tem medo de quê? Eu tenho medo de fazer live. Você poderia fazer isso para a gente? Experiência? Mas eu vou te responder. Né? Tá. Isso é verdade, viu? Foi uma piada. Somos dois. Mas é uma piada verdadeira. Também tenho. Olha, eu sinto os mesmos medos que a maioria das pessoas com quem eu converso dizem que sentem. Quando eu penso que eu posso sobreviver ao desencarne de algumas pessoas que eu amo muito, meu coração fica apertado. Não porque eu pense que eu vou perder aquelas pessoas ou que eu não vou mais tê-las na minha vida, porque a minha fé me diz que só o corpo morre, que a alma, o espírito permanece vivo e que de outras maneiras a gente vai se conectar e que em outros tempos e em outras dimensões a gente vai se reencontrar. Mas eu penso, e como vai ser os anos que eu precisar caminhar na Terra sem a companhia diária dessas pessoas que alimentam minha alma, como o pão alimenta meu corpo? E que eu preciso disso todo dia. Quando eu penso nisso, eu sinto medo. Quando eu olho a situação social, a situação econômica, não só do Brasil, mas do mundo todo, onde o ter está sempre sendo colocado em primeiro lugar sobre as pessoas, e que esse ter é tão ambicioso, tanta ganância que vai se acumulando, né, enquanto outras pessoas assim não têm nem o necessário para viver. Eu olho para isso, né, e sinto medo. E não porque eu pense que isso não vá ter solução, porque terá solução. Mas eu me lembro de Gandhi. Uma vez perguntaram para Gandhi se a natureza do ser humano poderia se despontar diante da barbaridade. Ele disse sim, com certeza. Mesmo que para isso muitos homens tenham que se sacrificar. Quando eu penso nisso, eu sinto medo. Quando eu reconheço a fragilidade do corpo físico, que às vezes com uma bactéria, um vírus, pode se desmantelar, pode se desorganizar, eu sinto medo. Quando eu vejo alguma pessoa vivendo a expiação de um karma numa situação árdua e dura, como em diversas circunstâncias da minha vida eu também me vi vivendo todas essas situações, dão medo, eu sinto medo, como todo mundo sente. E eu poderia continuar relacionando aqui, né, diversos outros medos que eu sinto, que eu tenho. O medo é um sentimento humano, é um sentimento que faz parte do ser humano nessa condição evolutiva que a gente está. A gente não deve ter a esperança de viver sem medo. O medo faz parte. É verdade. E é importante, né? E é importante. Depende de como você encara o medo, né? Isso. Olha, tem uma pergunta aqui que as pessoas costumam dizer que os
o maior medo, né, que se diz, o maior medo que a gente encontra percentualmente é o medo da morte. O segundo dizem que é o medo de falar em público. Como só está nós dois aqui, eu sei que não vai ter a questão do medo de falar em público, né? Aparentemente, né? A gente não tem Aparentemente, público, né? Mas aí eu queria trazer a pergunta aqui de Juarez. Por que você tem medo de lidar com a morte? Eu acho que todos esses medos que eu relacionei, em última análise, eles são medo da morte, né? Porque todos esses medos, eles estão ligados à preservação do ser humano na vida física. Se a gente olhar, eu tenho medo de adoecer, por quê? Porque eu quero continuar vivo. Vivo como? No corpo, vivo na matéria. Por que a gente tem tanto medo? Porque a nossa consciência ainda está muito embrenhada nessa dimensão material, que é a dimensão mais grosseira da vida. E com isso, não significa que seja uma dimensão ruim. Foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, a dimensão material. E a gente está aqui numa tarefa, numa jornada. Mas a gente ainda não consegue conceber a vida em dimensões mais sutis. A gente até tem a informação, a gente até acredita, né? Mas a pouco e pouco é que a gente vai experimentando mesmo. Então é como se, durante muito tempo a gente acreditou assim, só existe vida aqui. E viver é bom. A gente foi equipado, né? Na fase animal, a gente foi equipado por, nem sei dizer quantas dezenas ou centenas ou milênios de anos. Me foge o número, me escapa, não tenho essa informação. A gente foi equipado para manter um instinto de conservação no reino animal. Então a gente chega aqui no reino nominal trazendo esse instinto de conservação. Mas os filósofos da antiguidade, os filósofos gregos como Platão, Sócrates, eles dizem assim, a vida é um bem precioso. Tão precioso que a gente não deve se apegar a ela. Vê que coisa, né? A gente ainda está aprendendo isso. Que não é fácil, né? Não é fácil. Eu costumo dizer assim, eu não tenho medo da morte, mas eu estou sem um pingo de pressa. Uhum. Pois é. Vamos aqui a uma pergunta de Rogério Dantas. A projeção dos estereótipos dentro das redes sociais não representam a expressão do medo que já as paralisa, mórbido e cheio de preconceitos projetados pelos traumas desses seres violentos? Sim. Eu acho que coincide com aquela colocação que a gente fazia há pouco tempo, né? A gente não sabe ainda quem a gente é. Dizem que a gente começa a entender quem a gente é por exclusão. A gente se identifica com determinada coisa, vive um tempo identificado com aquilo e aquilo para de fazer sentido para a gente. Aí a gente entende, eu não sou isso. Aí se identifica com outra coisa, aquilo faz sentido para a gente está vivendo um tempo, depois dá o TED e diz, eu não sou isso. Então a gente começa, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, eu não sou isso, até que a gente identifique o que é. Clarice Lispector, a escritora, ela diz assim, que viver é simples, muito simples. Difícil é ser simples. Né? A gente vai se descascando. Mas é interessante, né, o quanto Jesus, né, nos mostrou como a simplicidade é o caminho, né? Tudo que ele falava, tudo que ele vivenciava, era nesse sentido, né, da gente se desapegar às coisas materiais, se desapegar a qualquer coisa que nos prenda. A simplicidade que ele viveu, né, tanto que ele chega e diz assim, o Filho do Homem não tem sequer uma pedra para
repousar a sua cabeça. Então, é uma forma de dizer assim, não se apegue a nada não, seja feliz, busque se conhecer, e aí dentro desse se conhecer, com essa pandemia que a gente está vivendo agora, vou encaixar essa pergunta. Me diga aí, com essa pandemia e esse isolamento social, né, que é diferente do isolar-se, né, plenamente, mas como é que a gente lida com essa questão do medo e do conhecer-se? Né? Tudo tem a ver, né? O conhecer-se às vezes gera um medo do conhecer-se. Porque às vezes quando a gente se olha no espelho e vê as nossas falhas, os nossos defeitos, às vezes a gente vai para o outro ponto, né, do medo, que é a fuga, né? Não quero ver. Sim. Liga aí, como é que a gente... A gente tem a possibilidade de fazer 2 movimentos básicos, né? Um movimento de interiorização, que é a gente entrar em contato com nós mesmos, e um movimento de exteriorização, da gente entrar em contato com o outro, com o mundo externo, com o mundo lá fora. A nossa cultura ocidental privilegia a exteriorização, ao contrário da cultura oriental, né, que privilegia a interiorização. Então, desde cedo, a gente foi convocado para estar olhando para fora e não ter muito contato com a gente. E aí a gente vai negligenciando muito da nossa vida interior. Tudo aquilo que a gente não cuida acaba ficando, de certo modo, comprometido. E aí, a nossa tendência mais habitual, se a gente não tem esse cuidado de se interiorizar, é ir deixando coisas em aberto. A gente tem um adágio popular que diz assim, vai colocando embaixo do tapete, vai colocando por trás das cortinas. E sempre saindo, indo para o mundo lá fora. E numa situação como essa, né, que a gente se vê forçado a se manter mais dentro de casa. Então, todo esse movimento de se resguardar acaba ativando um movimento interno de também se interiorizar. Então, quando a gente chega nesse mundo interior, se a gente não tem o hábito de olhar para ele, vai ser um mundo estranho. Talvez o nosso mundo interno se torne o lugar mais estranho da gente viver. E a gente tem a tendência de ter medo do estranho, de se sentir inseguro. Né? Sem falar que muitas vezes existem dores guardadas, dores abafadas, medos engolidos, situações caladas. E aí, numa circunstância dessa, a gente tem a necessidade de lidar com tudo de uma vez só, sem ter a devida preparação. Como a fábulazinha da formiga e da cigarra. A cigarra não se preveniu para os tempos de inverno, e aí, quando chega o inverno, ela fica lá cheia de surpresas. Verdade. Registrar aqui, trago um abraço da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, de Ribeirão. É o Rogério. Elisângela Santos está dando boa noite e infelizmente não deu para assistir hoje. Aí o Rogério traz essa colocação com uma pergunta. O medo é ferramenta para nos proteger ou acionar determinados gatilhos. Porém, que hormônios representam esse medo e que neurotransmissores assumem o papel de gatilhos em nossas vidas? E quando nos deparamos com o medo paralisante e usamos a violência, que terapia você indicaria para combater esse medo que nos coloca num piloto automático? Uhum. Simples, hein? Interessante, né? Pois é. 2 são os principais hormônios que estão relacionados aos medos. É a adrenalina e o cortisol. Em si, esses hormônios que são produzidos pelo nosso próprio organismo, eles têm uma função útil. Por exemplo, a gente vai participar de uma corrida, de uma competição, de uma maratona.
Se a gente não tiver uma boa dosagem de adrenalina e de cortisol, a gente não aguenta fazer aquela corrida, né? De novo lá, uma prova, a gente vai fazer uma prova. E quando chega próximo da hora da prova, o nosso organismo libera uma dose extra de adrenalina e de cortisol. Nosso coração passa a bombear sangue mais rápido e dá uma irrigada no nosso cérebro. A gente está todo aceso, todo ligado, né? Então, está em um estado de prontidão, de alerta para realizar aquela atividade. Quando a gente realiza a atividade, o nosso cérebro vai cuidar de fazer a homeostase. Agora que eu já corri a maratona, eu não preciso mais me manter tão ligado. Agora que eu já fiz a prova, eu não preciso me manter mais nesse estado de alerta. Eu posso voltar a um estado de calma. Eu posso me acalmar. E aí a gente vai entrando no sossego. Isso é o equilíbrio do corpo. Se a gente não tem esse equilíbrio no corpo, e diga-se de passagem, a nossa mente pode contribuir para o equilíbrio e a nossa mente pode contribuir para o desequilíbrio. Se a gente não faz aquele tratamento do medo, a gente se mantém ali acionado naquela ideia fixa, naquela obsessão, a gente pode continuar induzindo a produção desses hormônios, principalmente o cortisol. E aí o organismo vai entrar em sofrimento, porque é como se ele estivesse funcionando numa marcha de força o tempo todo. Então, altera o apetite, altera o sono, altera a pressão arterial, altera o batimento cardíaco e podem gerar diversos transtornos físicos, emocionais e mentais. Então, qual a terapia necessária? Falando assim de uma maneira responsável, eu entendo que cada caso deva ser avaliado particularmente, individualmente, né? E aí eu vou falar assim das terapias mais acessíveis e mais comuns que a gente tem. No campo da ciência, a gente tem a psicoterapia, que é a terapia por meio de um psicoterapeuta, quando a gente não está conseguindo dar conta daquela conduta sozinho. Uma outra terapia é a terapia medicamentosa, que deve ser feita com acompanhamento de um especialista, de um médico psiquiatra, que vai ajudar nessa regulamentação hormonal, nessa regulação hormonal. Além disso, no campo ainda da saúde oficial, a gente tem as diversas terapias integrativas complementares. Meditação, yoga, tai chi chuan e, evidentemente, a gente tem as terapias espirituais. Cada religião oferece as suas terapias espirituais. No caso da doutrina espírita, nós temos a evangelioterapia, que é do tratamento espírita a base de toda a terapia, né? O eixo central é a evangelioterapia, que é a gente colocar os dramas da nossa vida, que não são novos. Esses dramas da nossa vida estiveram presentes antes de nós, ao tempo de Jesus, e anteriormente a Jesus, e ele deu um olhar todo especial para essas dificuldades. É a gente colocar esses dramas da nossa existência à luz do Evangelho e absorver de lá condutas para a gente se conduzir. Temos a terapia do passe, as fluidoterapias de maneira geral, né? O passe individual, o passe de câmara, o passe coletivo, a água fluidificada, as desobsessões, quando necessárias, né?
Então são todas essas terapias aí que a gente tem à disposição. Isso, essas últimas que está falando, são as terapias, né, numa casa espírita, né, mas que Isso. terapias semelhantes em outras religiões, né, também existem, né, Uhum. que a gente, né, possa ver que há caminhos de apoio, de amparo espiritual, né, nas Sim, religiões, né, por isso que ainda hoje sim. e ainda durante muitos e muitos séculos as religiões serão tão importantes para a gente. Ou não, né? Se Recentemente, for mal Leandro, utilizada, né? Desde que não seja mal utilizada, né? Sem diga pois é, ressentimento. recentemente eu ouvi falar de novo, porque eu já tinha conhecimento disso há um tempo atrás, um dos meus irmãos fez isso, de uma terapia, que eu considero uma terapia da religião católica, que é a oficina de oração, né? E que eu achei uma estratégia, um recurso, uma tecnologia muito útil, onde as pessoas vão aprender a orar. Porque muitas vezes a gente não sabe como orar, né? Como é que se ora? Será que aquela reza é padrão, pronta? E aí uma oficina, a palavra oficina, né? Você vai fazer aqui, é oração. É uma terapia, né? A imposição de mãos que em todas as religiões tem. O reiki para algumas filosofias orientais, religiões orientais. Muito importante. Aqui no Chico, a gente faz uma atividade que a gente chama de terapia do Evangelho. A gente estava fazendo isso lá no Chico, e atualmente a gente está fazendo essa terapia do Evangelho de forma virtual, cada um na sua casa, e a gente faz a leitura, né, do Evangelho e tenta colocar a lição do Evangelho na vida da gente e o contrário, a vida da gente naquela lição. E assim a gente tem visto bons resultados. Uhum. Sobre o medo, olha aí a pergunta de Assis. O medo é positivo ou negativo na vida? Sim. Olha, o medo, no seu estado natural e em princípio, ele é positivo. É como um alarme que a gente instala na nossa casa. Tem uma finalidade de nos proteger. E se a gente tem uma relação equilibrada e saudável com esse nosso medo, ele vai ser um aliado. Ele vai ser o nosso cão de guarda ao longo da nossa jornada. Se a gente não tem o devido equilíbrio, esse medo vai ser um mal na nossa vida. A gente pode se acovardar diante da vida, a gente pode adoecer diante da vida. Ou se transformar num perigo, né? Você já imaginou se os pilotos Isso, de Fórmula 1 não tivessem medo? pois é, Né? exato. Exatamente, se tornar um perigo para o outro, né? E Também. para ele também, né? Se ele não tiver É, medo de nada, ele faz feito o pessoal joga videogame, né? Que, sim, morreu. Não, aperta o botão lá e reseta. Não existe isso, né, é, na vida, né? É, Patrícia, Patrícia, naquela hora lá que você disse assim, eu tenho medo de fazer live, ela colocou aqui, estamos juntos. Aí a mãe dela pergunta, qual o perfil de uma pessoa medrosa? Tá vendo como tem umas é uma perguntas tão pessoa. fáceis, né? É, sim. Fácil, fácil de te dizer. É. Olha, eu acho que o perfil de uma pessoa medrosa é uma pessoa que tem medo da vida. Essa pessoa ela tem medo do incerto, do não conhecido ainda. E ela vai tentar se manter dentro daquele espaço que é seguro para ela, que é conhecido. É seguro porque é conhecido. A consequência disso, naturalmente, vai ser uma obstrução ao crescimento, ao desenvolvimento, à evolução. Porque a pessoa vai acabar ficando muito restrita. Né? Ela não fez um uso adequado do medo. Porque o não medroso,
Ele vai ter medo, ele vai avaliar a situação, e se ele identificar que não vale a pena seguir adiante, ele fica. Essa é uma pessoa sensata. Essa é uma pessoa prudente. O temerário, que avaliou, exatamente. O temerário, o irresponsável, ele avalia, ele vê que a circunstância indica que ele não deve ir e ele se lança ainda assim. Não é uma conduta sensata. E o corajoso, ele sente medo também. Todo corajoso sente medo. Quem não sente medo é o irresponsável, é o temerário. Né? Então o corajoso, ele sente medo. Só que aí ele vai avaliar a situação, ele vai procurar perceber qual é o momento ideal de agir e quais são as condutas adequadas para agir naquela circunstância. E daí ele age. E ele sabe que o fator risco ainda permanece. Eu trabalhei um tempo numa ONG aqui de Gravatá que cuida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. E aí a gente precisava sempre fazer projetos. Projeto para conquistar recursos, projeto para realizar determinadas atividades, recursos financeiros. E numa das ocasiões, eu participei de um curso para fazer projeto. A gente aprender como fazer projeto. Né? E foi um curso muito interessante. Olha, se você vai fazer um projeto, esse projeto tem que ser viável para os dois lados. Tem que ser viável para a ONG, mas também tem que ser viável para quem vai fazer as doações. E uma das etapas do projeto consistia em tentar prever os riscos prováveis. Tentar prever os riscos prováveis para se adiantar e já evitar aqueles possíveis furos. Tá? O que é que eu vou fazer se surgisse tal coisa? Então já ficava lá prevenido, precavido. Mas ainda assim havia riscos. E o corajoso, ele sabe disso. E ele se lança. Né? E ele tem todo o artefato para ser bem sucedido. Ainda que ele não tenha garantido isso. Isso faz parte da nossa condição humana. É aí que a gente usa aqui outro elemento, né? Que é a fé. E diante do insucesso, a aceitação e a aprendizagem com ele. Há algumas perguntas aqui. Depois eu vou voltar mais. Depois eu vou voltar para outras perguntas que foram feitas antes. Mas eu vou trazer uma que foi feita mais recentemente. Que é a pergunta de Nadir Pereira. E vou explicar também para os outros porque eu vou pular. A gente teve uma pessoa que assistindo essas lives, aí pegou Covid e se eu não me engano foi Covid, passou por uma situação complicada. E aí numa dessas, o Chico estava acompanhando, ela chegou e disse assim, que as lives estavam ajudando muito a ela. E que são essas reflexões que a gente faz aqui, que muitas vezes a gente não faz ideia do quanto pode ajudar. Então, por esse motivo, eu vou pular algumas perguntas, vou fazer, a gente vai buscar fazer todas as perguntas, mas essa daqui é a Nadir Pereira, que ela diz assim, minha filha estava grávida e perdeu o bebê. Aí então entro em depressão e crise de pânico. Como posso ajudá-la? Esse é o motivo que a gente está pulando para essa pergunta agora. Como é que ela pode ajudar? E se ajudar também, né? Uhum. Primeiro que tudo, entendendo que essa reação da sua filha, que perdeu o bebê, de tristeza profunda, de depressão, de síndrome de pânico, é uma reação legítima. Ela tem motivos
para sentir essa dor desse modo. Porque muitas vezes, cheia de boa intenção, a gente quer arrancar a pessoa daquele lugar. Não, não fique assim, não fique assim. Mas essa dor está ali. O sofrimento está instalado dessa maneira. Então, a primeira coisa é entender que essa é a resposta possível dessa pessoa, de lidar com uma perda. Outra coisa é estar presente na medida do possível e ajudando na medida do possível. Isso significa que é reconhecer o seu limite. A família ela é muito importante no momento desses, dá máxima importância. Mas a família tem o seu limite e deve reconhecer esse limite. E o que fazer para além desse limite? Confiar também essa pessoa querida aos cuidados de profissionais, que é uma circunstância em que é necessário, né? Um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico pareado, os dois. E usar também da fé, da sua fé, né, de acordo com a sua escola religiosa, para ver o que, que a sua religião oferece de apoio emocional, de apoio espiritual nessa circunstância. Se a filha tiver em condições de querer e buscar também, isso favorece bastante. Ou seja, procurar essa ajuda importante, né? A ajuda profissional, a ajuda da vibração positiva, ou seja, a oração, né? Isso pode também ajudar muito, né? Vamos aqui, voltando para as outras perguntas. De qualquer forma, Nadir, um abraço para você, Deus te abençoe, abençoe sua filha, mantenha-se firme na certeza de que dias melhores virão, na certeza de que Deus é bom e Deus é justo. Pergunta aqui de Rogério Dantas. A síndrome do pânico é uma projeção do medo descontrolado? E no caso das compulsões, dos transtornos obsessivos compulsivos, representam obsessões simples e fascinações? Ou seria, no caso, uma possessão? Onde o livre-arbítrio atua diante dessas distonias? Essa pergunta não é simples. Não. Não. Para falar a verdade, e a resposta nenhuma, também, né? não. Olha, eu vou escolher o lugar de onde eu vou me posicionar para responder a essa pergunta, tá? Que é o lugar da psicologia transpessoal, que é uma abordagem da psicologia que tem como premissa a espiritualidade como base, como eixo de todo o tratamento. O companheiro falou aí de transtornos diversos. Síndrome do pânico é um, transtorno obsessivo compulsivo é outro, várias distonias. Eu vou falar da síndrome do pânico, tá? Foi o primeiro que ele citou. A psicologia transpessoal diz que a síndrome do pânico é a consequência de quando a pessoa chegou no final de um ciclo de sua existência e ela tem uma profunda dificuldade de aceitar que aquele ciclo se findou. Ela tem dificuldade de aceitar isso, ou porque ela está muito apegada àquele ciclo, ou porque ela está muito angustiada com o novo desconhecido que tem à frente. Então ela fica apegada àquilo ali. E como aquilo já terminou, não faz mais sentido. É como se ela tivesse um oceano aberto, segurado apenas por uma tabuazinha de salvação. De vez em quando as ondas de angústia afloram e a pessoa fica ali
numa ameaça de se afogar emocionalmente. O transtorno obsessivo compulsivo é toda uma jornada para o ser chegar num estado desse. Diversas situações concorreram para isso, de maneira continuada, sistemática, até que se cristalizou aquela conduta sintomatológica, aquele sintoma. Está muito ligado ao rigor, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Está muito ligado ao rigor, a grandes exigências que o sujeito sofreu por parte de outros em relação a ele. Ele foi muito exigido, foi muito cobrado, e ele acabou internalizando essa exigência. Aí ele agora se tornou um ser muito exigente também consigo mesmo e com o outro. E aí ele fica numa verificação contínua se ele está fazendo a coisa certa, se ele está fazendo a coisa adequada. São transtornos do ser, né, da psique, da alma, e que tem tratamento, e que o tratamento básico consiste, que também não é uma coisa simples, né, mas consiste na transformação da personalidade. A essência desse tratamento é transformar a personalidade. Eu queria trazer uma vivência minha sobre o medo. Você sabe, né, que em 98 eu sofri uma tentativa de assalto, né, sofri uma lesão por arma de fogo, e fiquei no início tetraplégico, e depois eu consegui recuperar a voz, que disseram que não ia, os médicos disseram que eu não ia recuperar, e as mãos, os braços, né, mãos e braços. Você imagine como foi o começo, quando eu voltei a dirigir só com as mãos, adaptado, o carro, meu carro é adaptado. Você imagine como foi para mim no começo, sair de casa e parar e ficar dentro do carro em Caruaru, que é uma cidade que a gente sabe, né, que o índice de criminalidade, né, de assaltos é alto, e eu ficar parado dentro do carro sozinho. No começo foi complicado, bem complicado, porque eu ficava aceso o tempo todo, quem é que está se aproximando, sem confiar em ninguém, E aquilo foi terrível para mim no começo. Mas eu dizia para mim mesmo que eu tinha que enfrentar aquilo ou eu ia deixar de viver. Porque senão eu ia ter que ficar o resto da minha vida trancado dentro de casa, não ia poder sair para canto nenhum. Então, eu tive que enfrentar esse medo na minha vida para poder escolher viver. Pois é. Tem uma pergunta de Patrícia. Pacientes depressivos que declaram no processo terapêutico o pensamento constante do suicídio perderam o sentimento do medo ou sua dualidade? Não, perdão. Perderam o sentimento do medo em sua dualidade? O processo é orgânico, emocional ou espiritual? Eu concebo o ser, né, como um ser integral. Ele tem uma dimensão bio, psico, sócio, cultural, espiritual. Né? Tem outras perspectivas. A gente tem uma perspectiva organicista que concebe o sujeito apenas como biológico. A gente tem concepções espiritualistas que concebem o ser apenas como espiritual. Né? Eu entendo o ser como um ser espiritual que está vivendo uma experiência corporal numa sociedade e dentro de uma cultura. E todas essas variáveis formam o ser humano. Então, o paciente depressivo, em tese, é alguém que se perdeu do sentido de sua existência. Eu vou repetir. Em tese, o paciente depressivo é alguém que se perdeu
do sentido de sua existência. Porque cada existência é singular. Cada pessoa tem uma tarefa individual na vida. E essa tarefa não é anunciada de fora. A gente vai tendo que ir identificando essa tarefa, experimentando até se encontrar na nossa tarefa. Então, algumas pessoas não fizeram esse trabalho, e que é um trabalho árduo, eu vou ser redundante, é um trabalho que dá trabalho. Algumas pessoas não conseguiram fazer isso e identificar a sua tarefa existencial. E outras conseguiram identificar, mas não conseguiram se manter nela. Então, quando se perdem dessa tarefa existencial, a existência parou de fazer sentido. Parou de fazer sentido. Não é mais saboroso viver. E a gente sabe que a vida aqui, nessa dimensão, tem um aspecto de luta. Todo dia a gente luta. Todo dia a gente luta. Todo dia a gente está morrendo. Então, todo dia a gente está lutando para que a vida prevaleça sobre a morte. E se o sabor de viver desapareceu? O que é que resta? Apenas a luta. Uma luta sem gratificação. Daí é que vem, muitas vezes, o desejo de parar com o sofrimento, porque a partir daí, nesse momento, a vida é só sofrimento. E o que é que vai acabar com o meu sofrimento? O ser materialista vai interpretar que é a morte. Ele vai pensar que se meu corpo morrer, o meu sofrimento acaba. Na essência, o que o sujeito quer, de fato, não é morrer. É parar de sofrer. Exatamente. A pergunta era qual? Você pode repetir, Leandro? Ver se eu respondi. Posso sim. Tudo. Eu até deixei porque é uma pergunta muito, muito complexa, mas muito Sim. complexa mesmo, né? Porque a forma como a gente aborda questões, né, do sentimento do suicídio, né? Às vezes a gente escuta absurdos de pessoas que dizem o suicida é um fraco. Outros dizem assim, é um corajoso. E não é isso, né? Na realidade, é alguém que está sentindo uma dor muito forte e o que mais quer é se livrar da dor. Então, talvez, muitas vezes, falta ali recompensas, como você bem disse, né? Se sentir recompensado, né? Ela pergunta assim, pacientes depressivos que declaram no processo terapêutico o pensamento constante do suicídio. Ela pergunta, perderam o sentimento do medo em sua dualidade? O processo é orgânico, emocional ou espiritual? Sim. Esse sentimento, esse pensamento, né, constante tal do suicídio, isso é uma questão orgânica, emocional ou espiritual? Acredito que respondi, né? Uhum. Só acrescentar aí, quando ela pergunta se o medo perdeu o sentido de dualidade, sim, né? Porque o medo ele está a serviço da preservação da vida na matéria. E quando essa vida na matéria parou de ter esse sabor, o aspecto de prazer, então não tem mais o que se preservar, né? Porque aí se torna um sinônimo de sofrimento. Mas perdeu sim a dualidade. É como o Adelson está até comentando aqui, ó. Os depressivos buscam no suicídio livrar-se da dor e não da vida. Né? Era como estava na. Um abraço, Adelson. Aqui tem uma pergunta de Sávio Soares. Nesse momento em que vivemos atualmente, nos traz muitas vezes uma angústia decorrente das incertezas e do medo que nos aprisiona. A resiliência seria uma forma de atravessar esse momento? Sim, com certeza, né? E assim, eu vou pedir licença, né, para fazer assim uma observação a respeito dessa expressão, a resiliência, que é uma expressão tão usada ultimamente, né? Resiliência. E o que é a resiliência? É a capacidade que o sujeito tem de superar as adversidades da vida
sem adoecer, ou adoecendo o mínimo possível. E aí muitas vezes a gente diz, você devia ser resiliente, é porque você não é resiliente. Mas a resiliência, ela é também o resultado de um processo existencial. Então, ninguém nasceu resiliente simplesmente por sorte ou por genética, né? Então, tem uma composição genética, claro, mas também tem uma forma de vida, a educação, como foi a vida familiar, né? E como é que o espírito daquela pessoa também concebe a vida. Então, é uma construção, a resiliência é uma construção. Tem seres que eles têm essa propensão para a resiliência, outros não. A gente pode construir, né? A gente pode construir essa resiliência. Quem tem, construiu antes. Quem não tem, pode construir agora. Um dos requisitos para construir a resiliência é fazer isso a partir de relações muito significativas e saudáveis. Então, geralmente, o resiliente ele teve pais suficientemente bons. Às vezes, os nossos pais não estavam completamente disponíveis e a gente não construiu resiliência. Né? Mas hoje eu posso fazer isso. Né? Aí eu tenho a possibilidade de me colocar diante de outras relações significativas que têm um poder semelhante ao dos pais. O pastor de uma religião, seja de uma religião evangélica, seja de uma religião católica, seja de uma religião budista, seja de uma religião espírita, que é uma figura que vai ter um olhar respeitoso e amoroso e puro para aquele ser. Então, a partir daí pode construir a resiliência também. Dentro disso que você está falando, e antes de passar para outras perguntas aqui que o pessoal está trazendo, tem um pouco do que eu tinha anotado aqui sobre a importância, né, de espiritualidade para a saúde e para enfrentar as dificuldades. Você pode aproveitar essa questão, né, de trazer o quanto pode ser importante, né, um sentimento de religiosidade, né, não necessariamente rótulo, né, eu costumo dizer, vamos deixar de lado o rótulo, né, a placa, né, e vamos seguir o conteúdo. Se o conteúdo é o amor, vamos seguir o amor. Mas qual a importância desse sentimento de espiritualidade para a vida da gente em relação à saúde e enfrentar as dificuldades? Tá. Para responder a essa pergunta, eu vou voltar agora a uma outra que você me fez antes, né? Pergunta anterior. Quando você me perguntou se eu tinha medo, né? Uhum. E eu relacionei aqui, acho que uma pequena dúzia dos meus medos. E na ocasião que eu fiz isso, né? Eu senti vontade também de dizer como enfrento, como lido, como cuido dos medos. E acaba que chega a ocasião com essa pergunta. Eu acho que para todos nós que estamos reunidos aqui nessa live, faz sentido dizer que nós nos concebemos como um espírito, como um ser espiritual, como uma alma. Nós não somos um corpo, né? Nós somos um ser espiritual. Nós somos um espírito que estamos habitando um corpo, que estamos encarnado, entranhado num corpo. E por mais que esse corpo nos entranhe, nos prenda, não anula a nossa natureza de espírito. Às vezes, muitas vezes, até a gente esquece que é espírito. A gente sabe que é espírito, mas a gente esquece que é espírito. E aí, se a gente vai vivendo esquecido disso, o medo é imenso. Porque o que a gente tem aqui?
o não controle. A gente não controla muitos aspectos da vida. E se a gente está com essa visão empanada, né, somente como matéria, para que a matéria evolui? Para decomposição, para desagregação, para extinção, transformação, para a morte. Então a gente vai viver de um medo para outro. Quando a gente recorda que a gente é espírito, e eu penso que também é consensual a compreensão de que há um ser que ordena a vida, que a gente chama de Deus, o Criador, e que ele não apenas criou, ele cria, rege e conduz para a plenitude. Então, quando a gente lembra disso, e quando a gente se reconecta, quando a criatura se reconecta ao seu Criador, ou dizendo ainda melhor, quando a criatura se recorda que ela está conectada ao seu Criador, ela pode se colocar em condição de receber tudo o que ela necessita a cada dia, inclusive a dor, e aceitar. Gilberto Gil tem uma música, Se Eu Quiser Falar com Deus. Né? Ele diz, tenho que aceitar a dor. E muitas outras coisas mais. Né? Então, até a dor, ela toma um significado produtivo, como Paulo de Tarso diz. Todas as coisas concorrem para o bem. Então, essa prática espiritual, essa experiência espiritual da gente estar se recordando da nossa conexão ao Criador, vai dando um sentido de vida para a gente existir e a gente enfrentando todos os desafios. E o que é mais importante é que nos dá a segurança, e aí está um antídoto muito importante para o medo, nos dá a segurança de que só vai me acontecer aquilo que eu precisar que me aconteça, ou aquilo que eu quiser, que eu atrair que aconteça. E só vai acontecer o melhor, o que acontecia para o meu bem. Então a gente descansa a nossa alma nessa certeza, nessa convicção, né, que é a fé, a esperança e a confiança em Deus. Então, por isso eu considero que a espiritualidade é um recurso dos mais importantes para a gente viver. Sempre foi. É, ainda hoje, e no meu entender, vai ser sempre. Seja qual for o credo. Né? Inclusive se eu não tiver religião. Porque às vezes a gente está numa religião sem espiritualidade, sem desenvolver espiritualidade, e outras vezes a gente está desenvolvendo espiritualidade sem estar numa religião também. O importante é essa conexão. É muito importante a gente também citar essa questão, né, que independe da religião, né, inclusive aqui na live, né, há irmãos e irmãs de outras denominações, de outras religiões, irmãos que não têm religião, mas o que a gente sempre traz aqui é a importância da gente fazer reflexão para a vida, porque com religião ou sem religião estamos todos vivos, então a gente precisa aprender a viver e a nos amar, a nos compreender, né? O Rogério, ele trouxe mais uma pergunta, que é sobre o diálogo fraterno. O diálogo fraterno pode ser considerado uma ferramenta eficaz para diagnosticar, entre aspas, medos que alimentamos e serviria como uma psicoterapia onde conseguiríamos, no caso de êxito, a catarse diante da situação relatada. O ardil do medo tem adoecido muita gente, como fenômeno natural e como morbidez, neuroses. Neuroses são consequências desse processo? Eu vejo essa questão. Quer que deixe ela na tela para você ver ainda?
Não vai fazer diferença, Leandro, porque eu não consigo enxergar Ah, tá, tá. nessa letrinha pequenininha. Tá bom, Mas eu entendi a pergunta, tá viu? bom. Tá. Eu vejo com uma certa reserva essa questão, né? Uhum. Eu entendo assim que cada é, é, lugar, cada contexto tem a sua atribuição específica. Então, eu tenho uma experiência particular na religião espírita. E às vezes acontece de algumas pessoas me procurarem no consultório de psicologia e quererem conduzir a conversa para um tratamento espírita dentro do consultório. Uhum. Isso não cabe ali. Né? E apesar da minha perspectiva ser uma perspectiva espiritual, espiritualista da vida, de fazer sentido para mim determinadas premissas, mas ali a atribuição é outra. Se eu fosse conduzir a conversa num diálogo espírita, eu estaria adulterando um serviço. Uhum. A mesma coisa eu entendo no que diz respeito ao diálogo fraterno no centro espírita. Eu entendo que o diálogo fraterno, na casa religiosa, ela tem o condão de orientar a pessoa espiritualmente, não psicologicamente. Porque não tem que ser necessariamente um psicólogo ou um psiquiatra para fazer o diálogo fraterno. Né? Pode ser um contador. O que é que o dialogante fraterno precisa conhecer bem? As nuances espirituais da vida, né? Pelas lentes de uma religião específica. E aí ele vai utilizar essas lentes. Então ele não vai poder dar diagnóstico de neuroses, né? Ainda que ele intua que tem feições que devem fazer pensar que é uma neurose. Ainda que ele seja um psicólogo, Isso. ainda O assim ele não vai contexto poder lá é falar, outro. né? Exatamente. O que É. ele vai poder Porque fazer e o que ele vai poder fazer, ou qualquer atendimento fraterno pode e deve fazer, identificando, chegar para a pessoa e dizer assim, olha, é necessário fazer um tratamento, a gente lhe indica que faça um acompanhamento psicológico, procure um psicólogo de sua confiança e por aí vai, né? isso. E assim, só mais um ponto, né? Por exemplo, o psicólogo escolar, quando ele atende na escola, ele não faz clínica psicológica. Ó, você está Uhum. precisando de clínica, vai fazer lá fora. Aqui Uhum. na escola, a minha questão é ver quais são as questões psicológicas que estão comprometendo o teu aprendizado. Se é uma Uhum. questão que requer psicoterapia, vai fazer fora. E geralmente nem é o próprio profissional que atende Uhum. psicologicamente, né? Por questão até de ética. Então, por exemplo, não é ético da minha parte eu atender no centro espírita, num diálogo fraterno, e eu estar encaminhando aquela pessoa para a minha clínica psicológica, né? Não, não pode. Até parece um agenciamento aí. Uhum. Ainda que não tivesse essa intenção, mas como diz Júlio César, não basta ser ético, É. não basta ser, é preciso transparecer, né? Então, esse excesso de zelo é bem-vindo. Por isso que eu falei daquela forma, né? Procure um que você tenha confiança e tal. E aí, na Isso, hora que disser, mas eu confio em você, certo, mas como eu estou lhe acompanhando aqui, eu também não posso lhe acompanhar lá, isso, né? exatamente. Tem uma pergunta aqui, simples de responder, para a Ângela Maciel Laranjeira, que ela pergunta, vai ficar salva a live? Vai, Ângela, a gente sempre deixa as lives disponíveis na página do Chico, do Face do Chico, tá certo? A Patrícia respondeu a ela. Milton Ramos, parabéns, amigos, pela abordagem simples e convincente do assunto explorado e pela leveza do programa. Abraço fraterno aqui de Maceió, Alagoas. Milton. Um abraço para você, Milton. A gente marcou com ele. Né? Em breve a gente vai fazer uma live também, que foi uma indicação do nosso casal aqui do Chico, né? Que é exatamente a Gorete. E o Juarez, que nos indicaram para a gente conversar, fazer uma live também com eles. A Nadir Pereira, ela falou que é espírita, que é a que a gente tinha abordado um pouco antes, né, a respeito da filha dela.
e ela está agradecendo. Você tinha comentado, João Neto, que um dos medos que você tem é de fazer live, mas passou, não foi? Passou, Ah, mas sempre vem. Viu? Cada vez que é necessário, vem de novo. porque assim, nós já estamos a uma É hora um e medo de 26. estimação. Nós já estamos a 1 hora e 26 minutos já de live. Sim, Passou ligeiro, né? foi. Vamos então nos encaminhar para a gente poder encerrar. A gente pede desculpas ao pessoal que teve muita pergunta muito importante, e que é um tema, né, que chama muito atenção e são reflexões importantíssimas. A gente vai trazer as últimas colocações aqui. A Nádia Gonçalves, boa noite. A Creonice, nós que fazemos a Escola do Mestre, deixamos um abraço carinhoso para todos os irmãos. Para você também, meu anjo. A Gilvânia passou desejando boa noite. Merecemos João Neto novamente. Tá Grato. vendo? Tá vendo? Vai passar o medinho Ah, de novo, né? sim. Ricardo Maciel, boa noite a todos. A Isabel Silva também esteve aqui. Gente, a gente vai encerrar. Eu queria trazer, teve mais algumas perguntas ainda do Rogério, mas não vai dar tempo a gente responder a todas, porque realmente estava tão bom, que não deu tempo da abordar a todas. Nem mesmo aqui eu tinha anotado aqui para a gente fazer. Então eu vou trazer essa dele, que é assim, para melhor apreensão acerca dos aspectos espirituais que fundamentam a vida terrena. É da maior importância que as enfermidades mentais são efeitos ou causas iniciadas pelo medo de viver? Sim, eu penso que sim. Né? Ou pelo medo de viver, ou pelo medo de viver adequadamente, pelo não saber ainda viver adequadamente, que é uma coisa para o que a gente precisa também se preparar, e a gente precisa aprender. Né? Tem a música de Roberto Carlos que diz que é preciso saber viver. É preciso saber viver, não basta viver. E não é simples. A gente precisa aprender a viver. A vida tem leis. São leis morais, são leis éticas. E para a gente que não tem forma, construir uma forma eficiente, uma forma eficaz, tem uma série de processos, de desafios, de esforços. Então, isso requer uma dedicação e uma submissão. A gente precisa ceder, se resignar a essas leis, se submeter a essas leis para poder viver. Então, às vezes, quando a gente não faz isso, a vida se torna mais difícil, mais complicada. E ou a gente não aprendeu, ou a gente tem medo de viver. Tem também a questão das consequências, né? Porque cada vez que a gente infringe uma dessas leis morais da vida, sejam leis espirituais, sejam leis psíquicas, inevitavelmente a gente vai se encontrar com a consequência. E mesmo que a gente precise dessa consequência para se corrigir, a gente tem medo, né? É verdade. Só uma observação aqui do Sávio, que é, João Neto, no show de Maria Bethânia, te perguntei quando você viria para o Chico. Chegou a oportunidade. Obrigado pelas excelentes reflexões despertadas. Ah, um prazer, viu, Sávio? A gente se encontrou lá, né? Um show maravilhoso. E a gente agradece a todos que acompanharam na noite de hoje essas reflexões, esses comentários que vocês participaram aqui com a gente. A gente agora está encerrando com uma prece. E eu queria
pedir a todos que estão acompanhando, que possam acompanhar essa prece no final e possam direcionar esses pensamentos, né? Porque pensamento é energia. Então, se a gente aproveita e direciona de forma mais produtiva possível, né, essa energia, o resultado será muito maior. Então, durante essa prece final, que a gente peça, não somente pelas questões gerais, né, pelo mundo, pela paz do mundo e tudo mais, mas que a gente peça também por algumas pessoas que a gente saiba, né, que esteja passando por dores, por sofrimentos e que precisem dessa energia direcionada, canalizada para elas, né, como por exemplo a nossa irmã, que a gente citou o nome dela agora há pouco, Nadir, a Nadir, né, que ela também direciona para sua filha também. Eu estou quase ficando sem voz. Você que falou e eu estou quase ficando sem voz. Então, antes da prece, eu queria que você pudesse fazer o seu arremate final, as suas colocações finais. E podendo dizer uma palavra positiva, né, que a vida exige, né, hoje em dia, né, João Neto? A gente está precisando muito de coisas positivas, a gente tá vendo as pessoas se envenenando muito, né, com os pensamentos pesados, com notícias ruins e tudo e tal. E a gente está precisando muito de coisas positivas. Então, eu queria que você pudesse fazer suas Sim. considerações. Primeiramente, Leandro, eu quero repetir uma coisa que já lhe disse e que você sabe, né, que é muito confortável estar em sua presença. Sempre é muito confortável estar em sua presença. E acredito que as pessoas que têm essa experiência com você se sentem em casa quando estão junto de você. Porque a gente está dentro do seu coração. Você é um coração enorme, seu coração não é dentro do seu peito somente, ele se estende e é muito agradável, né? É por isso assim que eu tenho a tendência a me antecipar sempre dentro dos seus convites para chegar perto de você e responder com um sim. É sempre bom, é bom para mim estar junto de você. Essa é a primeira consideração que eu quero fazer. Tornou a live muito mais leve. Outra consideração que eu gostaria de fazer, né, Sávio fez referência ao encontro que a gente teve há algum tempo no show de Maria Bethânia, e na hora eu lembrei de uma colocação do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que diz assim, que Jesus, quando estava construindo o planeta Terra, ele sabia que aquele planeta seria ainda por muitos séculos um berço de aprendizado para os espíritos que viveriam aqui, onde as provas e as expiações nos acompanhariam dia a dia. Ele teve o cuidado amoroso de cuidar especificamente da fauna e da flora, colocando muitas cores, porque as cores alegram a alma, fazem bem à alma. E nos presenteou, entre outras coisas, com a arte. A arte é um elevador vibratório. A boa arte, a arte de verdade, que nos tira da grosseria, da dimensão da matéria e nos eleva às epifanias do Espírito. E aí, Maria Bethânia, ela cita com alguma frequência uma frase de Nietzsche, que diz assim: a vida na Terra sem a música seria um erro, uma tarefa cansativa, um exílio. Né? Isso porque a música, a arte, a pintura, assim como outros recursos, a prece, a meditação, a generosidade quebra as nossas correntes
pelo tempo em que a gente está vivendo aquelas experiências. Né? Então, por isso, feliz de quem consegue viver em generosidade. Esse está liberto. Né? Então, essas são as considerações que eu teria a fazer. E reafirmar a fé em Deus, a confiança na guiança de Deus, que é ainda para nós, sobretudo, amor e mistério. Que a gente possa se entregar inteiramente a esse mistério que é cheio de amor. Maravilha. A gente disse que ia se despedir, e aí o pessoal está agradecendo. Eu vou deixar só os registros aqui, para a gente poder fazer a prece final e realmente encerrar. A Creonice Albuquerque, gratidão. Gratidão, Carla Melo. Marisa Vilarim, gratidão pelas belas reflexões, uma ótima semana para todos nós e toda a humanidade. Cícero Petronilo, boa noite. Solange Menezes, parabéns, Leandro. João, parabéns pela clareza das respostas, foi excelente, foi mesmo. Do Joana, da. Beijo, Solange. Minha amiga querida, viu? É um amor de pessoa ela. Solange, Leandro é paz, é muito bom estar por. Obrigado, meu anjo. Eu fico meio sem jeito com algumas palavras, mas sei que isso vem do coração de vocês e pelos bons olhos que vocês têm, por isso vocês me veem assim. Você tem razão, João Neto. Leandro é um amigo gigante, um anjo bom. Não sou. Um anjo bom em nossas vidas. Eu não sou nem anjo, nem estou longe disso. Gratidão a vocês pela noite agradável de hoje, reabastecida para a semana que se inicia. Rogério Dantas, que inclusive fez bastante perguntas para a gente, e a gente conseguiu responder a várias, né? Não deu para a gente responder todas. João Neto, em nome da Fraternidade Espírita Casa do Caminho, agradecemos as respostas lúcidas, tranquilas e sábias. Obrigado também, através de Gorete e Juarez, aos irmãos do Chico Xavier. Paz e muita luz. Para você também, querido. Obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas, né, que enriqueceram muito, né, as reflexões. Creonice Albuquerque, eu não o conheço pessoalmente, mas sinto um grande bem estar com o senhor Leandro. Um beijo para você. Eu já tenho um carinho já grande pelas suas colocações, pela sua presença e por conhecer a outra Albuquerque que esteve aqui. Francisca Goretti, nós ficamos felizes em sua presença, querido irmão Rogério. Rogério Dantas, um abraço. Ter gratidão por todos também é amor, é verdade. Solange, Leandro, você é um dos presentes que Ferreirinha me deu. Saudade de Ferreirinha. Ferreirinha é não digo foi, ele é um amor. Bom, gente, a gente gostaria muito de agradecer de coração a todos vocês que participaram e que acompanharam, que trouxeram perguntas ou que simplesmente acompanharam nas colocações. A gente espera que a gente tenha alcançado o objetivo de fazer as reflexões para a vida, para que a gente consiga aproveitar melhor o medo, né? Que a gente precisa aproveitar melhor, né? Esse sentimento, como você bem falou, né? Sabendo aproveitar melhor, a gente não se paralisa da ação necessária. Sabendo aproveitar, a gente não agride o outro. A gente vai saber dosar. Um conjunto, foi maravilhoso a gente ter essas reflexões que você trouxe hoje, João Neto. Por gentileza, querido, faça uma prece e que a gente possa encerrar. Jesus, Mestre amado e divino amigo de todas as horas e de todas as graças, nós agradecemos de coração a oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos contigo através desses pensamentos elevados, onde tu és o centro, a tua luz ilumina
e nos aponta o caminho para seguirmos na vida. Abençoa cada um de nós que estamos nesse momento ligados aqui, as pessoas, cada uma de acordo com as suas necessidades, e de um modo especial aquelas que nesse momento nós te apresentamos em nosso pensamento. Que os teus anjos de amor e de bondade, que têm os caminhos para a saúde, para a cura, para a paz, para o amor, possa plantar na alma de cada um esses caminhos, para que esses espíritos possam fazer a jornada que hão de levá-los à paz, assim como o mesmo nós desejamos para nós. Despede-nos na tua paz e que nela permaneçamos cada dia até nos encontrarmos de novo. Assim seja. Que assim seja. É isso aí, gente. Hoje a gente viu essa noite maravilhosa de reflexão sobre como lidar com o medo. Eu queria te agradecer mais uma vez, João Neto, por essas reflexões que a gente fez hoje. Foi maravilhoso. Eu disse para você, né, antes da gente começar, eu tinha comentado, digo, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. E foi. Eu estava certo, né, nas observações. Obrigado, querido. De coração. Grato também, viu? Boa noite a todos, meus mais. amores. Tchau, Boa tchau. noite. Muita paz. Até a próxima. Até o próximo domingo, se nosso Criador assim nos permitir. Muita paz.